Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Estão praticando as atividades, caprichando bastante, se cuidando? Hoje nós começamos a nossa quinta semana e também começamos um novo mês, né? O mês de abril aqui, ó, o mês da Páscoa, né? Então hoje nós estamos no primeiro dia do mês, né? Quinta-feira, 1º de abril, 1/4. Então, amanhã não terá atividade porque sexta-feira é feriado, tá? Então, nós temos nossa aula 1 hoje, a nossa aula 2 vai ser segunda-feira, certo? Esse feriado é o feriado de Paixão de Cristo, que tem a ver com a Páscoa no domingo, certo? Aqui no nosso cronograma, você pode ver que eu até coloquei, ó, sexta-feira, feriado, tá vendo? Então, aí você já sabe. Então, hoje, nossa aula 1, quinta-feira, língua portuguesa e língua portuguesa, tanto no livro como na atividade impressa. Então, o primeiro assunto lá do livro é sobre vocativo, por isso que eu vou fazer uma explicação antes para depois a gente ir para lá, tá? Bom, vocativo ela é uma palavra ou uma expressão por meio da qual a gente chama alguém, né? Por meio da qual chamamos alguém ou algo. Então, quando eu coloco na frase uma palavra que ela não está praticando a ação, ela não está fazendo algo, ela está sendo chamada, chamamento, né? Isso é o que nós chamamos de vocativo. Então, nós temos alguns exemplos aí. Por exemplo, Juliette, vem almoçar. Esse Juliette aqui, ó, esse substantivo aqui, esse nome Juliette, não quer dizer que a Juliette está fazendo almoço ou está fazendo algo. Não, ela está sendo chamada para fazer algo. Então, como eu estou chamando a Juliette, então ela é, nesse caso aqui, um vocativo, certo? Aqui na outra frase, não demore, menino. Então, eu coloquei aqui chamando quem? Chamando esse menino aí, né? Chamando o menino. Então, esse menino aí é um vocativo. Na última frase diz assim: eu acho, quarto ano, que amanhã é feriado. Esse quarto ano, ele está como se fosse um substantivo, um nome, né? Sendo chamado. Então, ele está na forma de vocativo. Então, vocativo é quando nós temos ali um sujeito, né? Um substantivo, um nome, que está sendo chamado de alguma forma. Correto? Então, nós chamamos isso de vocativo. E observe que toda vez que foi chamado, tinha o quê? Vírgula, né? Ó, tá vendo aí, ó? Vírgula, quarto ano está entre vírgula, menino está separado de não demore por vírgula, Juliette está separado de vem almoçar por vírgula. Então, o chamamento, geralmente, ele vai vir, sim, com a vírgula separando, dando essa respirada, essa pequena parada aí, separando a parte de quem está sendo chamado, do chamamento, para o que é para fazer, certo? Então, nesse assunto do livro aqui, ele fala exatamente sobre isso, né? Vai nos mostrar essa historinha aí do Arthur, essa tirinha, que é um pedaço, né, de uma história em quadrinho, sobre uma frase que vai estar um chamamento, ou seja, um vocativo. Então, nós estamos aqui no primeiro quadrinho, ó, o menino se molhando, né? No outro também, brincando na chuva. Depois ele vai para casa, não se enxuga, todo ensopado, e vai brincar molhado ainda dentro de casa. Qual é o resultado disso? Olha o resultado. Olha a expressão da mãe dele de preocupação e dele de doente, né? Então, nós temos aqui, ela diz assim: como tu foi te gripar deste jeito, gurizinho? Aí ele responde: não sei. Observe que ele não falou não sei, ele falou não sei. Né? Já tá com o narizinho bem entupidinho, né? Então, sobre essa tirinha, você vai responder algumas questões na primeira página aí, na 16, e depois na 17. A letra A, primeiro, está perguntando para você o que acontece nos 2 primeiros quadrinhos, aí você vai me explicar. Na letra B, como é que você acha que a pergunta da mãe poderia ser respondida? Ela perguntou como é que ele conseguiu se gripar, né? Então você vai responder como é que poderíamos responder para ela isso. Além da fala da mãe, na letra C aí, o que revela que o menino está doente? O que mais pode nos mostrar que o menino está doente? Será o que mais eu posso perceber no último quadrinho que me mostre que ele está doente? Então você vai observar e vai me escrever aí. Nessa letra D, você vai circular lá, não é para circular aqui, é para circular lá na fala da mãe, lá no quadrinho. Você vai circular o sinal de pontuação que vem antes da palavra gurizinho, certo? Ela está chamando o gurizinho, né? O menino de gurizinho. Então,
Aí, no caso, qual é o sinal de pontuação que vem antes? E você vai me dizer isso escrevendo, né, aqui nessa parte aqui. Aqui nós temos uma pequena explicação falando da importância dos sinais de pontuação, certo? Que são muitos tipos. Nós temos ponto de interrogação, ponto de exclamação, temos a vírgula que a gente está trabalhando hoje, né? Que a vírgula ela é o quê? Uma pequena parada, uma pausa, né? Bem rápida, assim como se fosse respirar, parar um pouco para respirar, para continuar lendo. E ela ajuda a separar as partes de uma frase para não ficar aquela coisa tudo amontoada. No caso aí do chamamento, né? Do vocativo, está separando o chamamento, o vocativo, do resto da frase, do que ele vai fazer. Observe nessa letra E aí, que você vai fazer o quê? Você vai sublinhar, né? Passar um risco embaixo, mas do quê? Não é para fazer aí na letra E. Você vai lá no quadrinho da tirinha do Arthur e vai fazer isso na fala da mãe dele, tá? O que você vai sublinhar? Você vai sublinhar a palavra que veio depois da vírgula lá. Qual foi a palavra que veio depois da vírgula? Você vai sublinhá-la para a gente. E o que você acha que significa essa palavra que veio depois da vírgula, né? Por quê? Isso aí você não precisa responder, só pensa a respeito. Mas sublinhar, você vai lá sublinhar, tá? Aqui na letra F, você observou que o autor que escreveu essa tirinha, ele parece que não é da nossa região, né? O jeito de falar é diferente. Tu foi, te gripar, gurizinho. Essas expressões não são muito usadas aqui, o jeito de falar, né? Mais do pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Esse jeito de falar não é muito da nossa região. Aí a pergunta é essa, na nossa região, qual uma outra palavra que poderia ser trocado por gurizinho, né? Poderia ser retirado o gurizinho e substituir por outra palavra, que é mais comum na nossa região. Aí você vai pensar e vai substituir aqui por outra palavra, certo? Aqui na letra G, você vai reescrever lá a fala daquela mãe, né? Lá na letra E você não teve que sublinhar quem é que ela estava chamando? Pois é. Agora você vai fazer o quê? Vai pegar esse chamamento, que é o gurizinho, e vai colocar no início da frase. Em vez dela falar, como tu foste te gripar deste jeito, gurizinho, ela vai falar colocando o gurizinho no começo. Aí você vai escrever como é que fica aqui para mim, tá? Aí lembrando que o quê? Que a vírgula que separa o chamamento, a pessoa que está sendo chamada, do resto da frase. Então, se gurizinho for para o começo, a vírgula também vai mudar de lugar, certo? Aqui na letra H, nós temos o quê? Para que a palavra gurizinho foi usada pela mãe? Com que intenção, né? Quando a mãe fala assim, gurizinho, o que ela está querendo dizer? Por que ela falou? Nessa número 2, você tem aqui duas colunas. Duas colunas, essa coluna e essa coluna. O que você vai fazer? Você tem nessa primeira coluna alguns chamamentos, ó. Você, Poliana, pais e responsáveis. Por favor, filho. Tá vendo que tá separadinho os chamamentos? Você vai ligar cada um desses aí, por exemplo, Poliana, né? Vai ligar a alguma dessas frases aqui, a qual melhor se encaixar, tá? E depois que você fizer isso, você observa que os termos gurizinho, Poliana, pais e responsáveis, filho, o que indica tudo isso? Aí você vai me marcar se indica um chamamento, se indica uma explicação ou se indica uma pergunta. Nós já falamos aqui bastante, né? E na 4, está perguntando para você qual é o sinal de pontuação que aparece depois dos termos mencionados na atividade anterior ou antes dele. Você viu que tem sempre uma pontuação, um sinal de pontuação que aparece antes do chamamento ou depois, ou antes e depois, depende da frase. Naqueles exemplos mesmo que eu dei, você viu qual é essa pontuação aí, certo? E aí nós vamos para outra atividade. Bom, na atividade impressa, eu quis falar um pouco sobre tanto o feriado, né, de amanhã, que é a Paixão de Cristo, e a Páscoa que está chegando aí, que é no domingo. Então, vamos fazer uma interpretação do texto informativo, né? Que é um texto te explicando sobre essa comemoração. Então, aí nós estamos aqui na aula 1,
quinta-feira, aí você coloca dia 1º de abril, 1/4. Aqui no caso, você observa que tem 2 textos, né? Você tem aqui um texto à esquerda e um texto à direita. Todos os dois estão falando sobre o símbolo, certo? Aqui eu falo para você, ó, no começo aqui. Você sabia que a Páscoa é um feriado cristão? Ou seja, as pessoas, né, que acreditam em Cristo, em Jesus, né, elas têm alguns feriados relacionados a isso, e a Páscoa é um deles. É uma data que lembra o quê? A ressurreição de Cristo. Ele fala de quando Jesus foi torturado, foi morto na sexta-feira, por isso que a sexta-feira é feriado, paixão de Cristo, é o sofrimento que Cristo passou, né? E no domingo é o quê? A Páscoa, a ressurreição. Quer dizer o quê? Que ele voltou à vida, né? Ele, depois que acontece a morte, ele volta à vida no domingo. E essa é a comemoração da Páscoa, é relacionado à vida. Então, tudo que tem a ver em relação à Páscoa é com certeza em relação ao valor da vida, né? Porque Jesus, no caso, teria voltado à vida nesse domingo de Páscoa, e isso significa algo muito importante, né, para os cristãos. E aí nós temos aqui o coelho. Aí eu te pergunto, e o coelho? O que tem a ver o coelho com isso? Gente, o coelho não tem a ver com chocolate, né? O coelho, ele é um animalzinho que tem muitos filhotes. Ele costuma ter muitos filhotes de uma vez só. E isso lembra o quê? Muitas vidas, multiplicação da vida. Então ele acaba sendo um símbolo, ou seja, algo representando a Páscoa, porque a Páscoa não é vida? Então a multiplicação da vida é o que ele representa. E junto com o ovo de Páscoa, né, que seria o ovo, no começo era o ovo mesmo normal, representa também a questão da vida. Aí aqui desse lado você tem algumas explicações mais específicas, né? Fala de vários símbolos, que além, né, o coelho e o ovo, você tem vários símbolos que são relacionados à Páscoa, né? A luz da vela, que é a luz do mundo, que é Cristo. O peixe, né, que é relacionado à questão da gente viver, nós não podemos viver longe do amor de Deus. A uva, né, que no caso o vinho ou o suco de uva, que é o sangue de Jesus, o pão que representa quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, né? Você tem os sinos aqui que nos mostra as mensagens, né, da vida surgindo, o cordeiro que já era um símbolo naquela época, né, de sacrifício, que é um sacrifício por qual Jesus passou. O ovo, porque o ovo o quê? Ele carrega a vida dentro dele, né? Então ele também é um sinal ele é um símbolo de vida. E a pomba que representa a paz no mundo, certo? Que é um dos elementos de quem é cristão. Correto? Então esses são os símbolos, tá? E o coelho não tem nada a ver na verdade, com chocolate. Isso aí veio depois. Aí você tem uma interpretação de texto bem pequena para fazer, né? Umas perguntinhas pessoais. Se você sabe, né? Já sabia disso, que o coelho não tem nada a ver com o chocolate, que a Páscoa, na verdade, não tem nada a ver com o chocolate, ela tem a ver com a questão da ressurreição de Cristo. Falar um pouco sobre o que é importante na vida, né? E aqui você vai desembaralhar essas palavrinhas aqui, que tem a ver lá com os símbolos que eu expliquei ali atrás, tá? Aqui tem uma curiosidade para a gente ler, ó. Está vendo aí? Uma curiosidade. Antigamente os ovos de Páscoa, eles não eram de chocolate, eles eram apenas ovos comuns, cozidos, né, com a casca pintada de várias cores. Não cozinhava o ovo, pintava a casca dele e as crianças iam procurar e recolher esses ovos. Eram ovos normais, comuns, cozidos. Alguns lugares no mundo ainda brincam assim, dessa forma, para comemorar no domingo, porque o ovo é um dos sinais, um dos símbolos de vida, né? Depois é que veio essa questão do chocolate. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha assim um final de semana maravilhoso, né, prolongado pelo feriado, e uma Páscoa cheia de vida, de muita luz, tá?